Olá pessoal, sou o professor Daniel Santana e esta é mais uma aula preparatória para o seletivo do IBGE. E nesta aula iremos falar sobre processo decisório e resolução de problemas. Pessoal, fiquem até o final desse vídeo, que ao final vou responder algumas questões e fazer o comentário delas também. Então, caneta e papel na mão, vamos para a aula. Olha só, pessoal. Esta aula é sobre processo decisório e resolução de problemas, ok? Então, para iniciar aqui, a questão de decidir é um processo decisório. Ou seja, existe uma jornada entre o problema e decidir o que fazer para resolver esse problema. Então, você vai precisar decidir, eliminar situações e decidir outras. Então, esse processo decisório ele acontece diariamente na vida dos gestores. Então, o processo decisório é um ingrediente fundamental da tarefa de administrar. Então, o administrador ele não apenas compreende o seu trabalho gerencial, mas também ele precisa preparar, olha só, preparar as pessoas, certo? Para desempenhar qualquer que seja a espécie de tarefas dentro da administração. Certinho? Beleza. Agora, observem comigo o seguinte. O que seria, então, a questão de resolver problemas? Para resolver problemas, a pessoa precisa administrar, né? Precisa ter aptidão para isso. E lá no processo de seleção, né, de pessoas, quando o gestor está ali selecionando um futuro funcionário de uma empresa, um futuro colaborador, tanto seja um estagiário, um trainee ou um colaborador da empresa, ele vai analisar a aptidão que essa pessoa tem para o cargo, mas também vai ver se ele tem aí como característica um solucionador de problemas, alguém que venha resolver problemas, seja em âmbito individual ou em grupo. Beleza? Então, resolver problemas é, de fato, uma característica muito importante para pessoas dentro do ambiente de trabalho. Certinho? Então, vamos lá. Para falar de processo decisório e resolução de problemas, alguns conceitos devem ser ditos aqui nesta aula. Decisão são escolhas que as pessoas fazem para enfrentar problemas e também aproveitar oportunidades. Isso é decisão, são escolhas, tá? Já o que é problema? Problema é a situação que provoca uma frustração, uma irritação, interesse ou desafio. Este é o problema, tá? Já a oportunidade é uma situação que cria interesse e sensação de desafio por causa da expectativa e também por causa da recompensa, tá? Então, quando falamos em processo decisório, é justamente você conseguir remover algum obstáculo, né, e escolher uma oportunidade. Então, nós temos aqui a decisão, tá? A questão de decidir, ela sempre vai encontrar aí um problema na frente. Por isso que ela vai ter essa questão, um processo para decidir em relação a solucionar esse problema. E esse problema, ele está muito voltado a uma frustração, a uma irritação, a uma percepção de diferença entre situação ideal e situação real, perspectiva, tá? E também prejuízo. Esse é o problema. Já a oportunidade, ela está relacionada a um interesse, a um desafio, a uma perspectiva de recompensa, conforme falamos, tá bom? Então, quero colocar um exemplo aqui para vocês bem rapidinho. Imagine que uma empresa ela vai expandir, né? Então, estamos falando da expansão da empresa. Então, eu preciso entender sobre novos mercados, conflito entre marketing e financeiro, baixa de vendas, tudo isso num processo de expansão da empresa. Então eu preciso decidir, porque ao expandir a empresa eu sei que eu vou ter que estudar novos mercados, ou vai surgir novos mercados, vai existir conflito entre departamentos e vai também possivelmente ter uma baixa de venda em algum momento. Então eu preciso decidir
em diversas situações dentro de uma organização, ok? Bem, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: eu preparei mais de 150 questões comentadas, tá? Em vídeo, tá? Vídeos e PDFs também, tá bom? Ou seja, somente sobre conteúdos voltados para noções da administração e situações gerenciais. Tem um preço bem acessível e o link da minha plataforma está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos continuar. Bem, então quando falamos de decidir, existe aí um processo, tá? Existem algumas etapas, tá? Para que exista aí uma decisão bem feita, bem certa, tá? Então a decisão, tá? Decisão é um processo de análise. Você precisa analisar para decidir, não é isso? Porque você vai ter que escolher, né? Então tem um processo também de escolha, certo? Entre alternativas. Sempre vai existir alternativas para que você possa escolher de curso de ação e que a pessoa deverá seguir, ok? Então vamos lá. Qual é o processo? Primeiramente, existe aí um problema ou oportunidade, certo? Esse problema ou oportunidade, ela precisa que alguém de fato analise ela, observe que problema é esse, que oportunidade é esse. Eu só consigo fazer essa análise, eu só consigo fazer esses questionamentos, eu consigo somente fazer essas interrogações no momento de diagnosticar. Não é assim que acontece lá no médico, né? Alguém sentiu alguma dor, ou uma mulher está grávida, um exemplo, tá? E ela sente algum sintoma, algo do tipo, ela precisa ir no médico, e o médico vai diagnosticar, vai perguntar, vai analisar, vai fazer exames, é isso? Só que aí vem um quadro de alguns itens, né? De alguns sintomas mais graves que eu preciso, que nós chamamos de alternativas, né? Essas alternativas, elas justamente surgem porque foi feito um diagnóstico. E aí você vai ver o que é mais vantajoso, o que está mais inclinado para a realidade, o que de fato vai melhorar ou recuperar uma empresa, a saúde de alguém. E aí você vai e decide pela situação mais favorável. Então, o processo decisório ele vai desde a identificação da situação até a escolha e colocação em prática da ação ou solução. Beleza? Então, realmente o processo decisório é uma sequência aqui, ó, de etapas, tá bom? Uma vez colocada em prática o que foi decidido, outra situação vai surgir e vai ser necessário novamente esse processo. Analisar o problema, diagnosticar, verificar e estudar as alternativas e decidir. Beleza? Bem, só que quando falamos de processo decisório, existem os tipos de decisões, tá? Porque no momento em que eu vou decidir por algo, acontece casos e casos. E para cada caso eu preciso tomar um tipo de decisão, beleza? Então os problemas, tá? Elas variam muito em termos de natureza. Olha só, os problemas variam muito em termos de natureza, tá? Em termos de urgência, tá bom? Em termos de impacto sobre a organização, tá? Então, conforme essas situações que variam, nós vamos tomar, né, ou decidir pensando em algum tipo de decisão, tá bom? Por isso, pessoal, que a gente classifica ela, tá, de diversas maneiras, justamente porque existe uma situação que é mais urgente, ou que tem maior impacto, ou que tem natureza distinta, certinho? Então, o primeiro tipo que aparece é o tipo programada. Observem bem. Esse tipo de decisão programada, ela acontece quando existem problemas repetitivos, problemas que acontecem recorrentemente, tá? Ou problemas que acontecem todos os dias. Então, esse tipo de problema, ela exige as mesmas decisões e soluções de cada
ocorrência. Então, geralmente são procedimentos, planos, rotinas, são algo que acontece todos os dias. Então, já é programada. A empresa já vai programar como decidir em cima desses problemas que são corriqueiros, tá? Só que existe as decisões não programadas. Ou seja, geralmente são decisões ou situações, problemas, que a equipe, a organização não tem familiaridade ou experiência com aquilo. Então ela se apresenta de forma diferente, ou seja, você nem esperava, ela se aparece e você tem que decidir em cima daquilo. Tá? E acontece muito, porque dentro da organização, as organizações não é robóticas, elas são, de fato, elas vão se adequando conforme o mercado, e por essa adequação, por essa flexibilidade, os problemas acontecem também de forma diferente. E aí é necessário a habilidade justamente para solucionar e decidir sob medida para aquela situação. Certinho? Existe a decisão, né, o tipo de decisão estratégica. Geralmente ela é feita pelo gestor, né, pelo cargo maior de uma organização, pela hierarquia maior. Requer grandes escolhas. Essas decisões estão lá no nível mais alto da empresa e sempre vai ter um alto grau de incerteza, porque vai estar relacionado com coisas de maior impacto, mercado, concorrência, economia, que pode trazer um impacto positivo ou negativo para a organização inteira, tá bom? Existe a decisão administrativa, ela está muito relacionada com uma decisão em que os gerente financeiro, gerente de manutenção, gerente administrativo, gerente de produção, gerente de marketing, né? Que eles vão decidir para o seu departamento. Então, são decisões que vão ser justamente para colocar as decisões estratégicas em prática, tá bom? Então, se um gestor, um diretor-geral da empresa, ele decide colocar uma nova filial, né, que requer uma grande escolha, né, colocar uma nova filial, então os gerentes vão fazer as suas decisões, tá? Vão decidir, por exemplo, as metas, vai decidir, por exemplo, os treinamentos para a sua equipe, para poder alcançar o que foi decidido pelo nível estratégico, tá bom? Então está no nível gerencial, ou seja, no nível intermediário, e podem recorrer também ao nível operacional, né? Que é, por exemplo, um nível abaixo dele, eles podem recorrer a eles com ideias, né? Com sugestões, tá bom? E existe as decisões operacionais, que é justamente definir meios para execução das atividades. Esses problemas operacionais são problemas do dia a dia e requer que você decida nesses problemas do dia a dia, tipo prazo para tarefa, elaboração de relatório, tá bom? São as decisões no nível operacional. Então, quanto mais alto o nível hierárquico maior é o envolvimento e consumo de tempo com as decisões estratégicas, tá bom, pessoal? E menor envolvimento com as decisões operacionais, certinho? Continuando. E aí nós temos as decisões individuais. Essas decisões individuais, elas têm dois tipos, as unilaterais e as consultivas. Então vamos lá. As decisões individuais do tipo unilaterais, o que acontece? O gerente, ele toma, né, uma decisão sem consultar, sem quer que seja, tá? Ou seja, é unilateral, é somente um sentido. Já a consultiva, tá? Que é esse segundo tipo aqui, por falta de informação ou incerteza, ele faz consulta às pessoas para poder tomar uma decisão melhor, certinho? E aí nós temos a decisão coletiva. Dentro da decisão coletiva, o gerente, junto com o grupo, ele toma uma decisão. Ou o grupo toma sozinho, sem necessariamente o gerente estar presente. E aí nós chamamos de decisões coletivas, tá? Existem as decisões chamadas satisfatórias, ou seja, você vai aceitar a primeira decisão que surgir, você já decide, ou por falta de tempo, ou por preguiça, né? Você vem a primeira decisão, você já toma ela como satisfatória, tá? Então termina não considerando outras possibilidades.
Existem decisões maximizadas. Ele busca o melhor resultado possível a um custo mais baixo, porém com análise bem criteriosa, né? Exige uma análise bem criteriosa. E aí vem a otimista, ou seja, é um equilíbrio entre especificações de qualidade desejada. Essas otimistas ou otimizadas, ela procura uma solução média que atenda a um número de critérios e objetivos. Belezinha? Então vamos compreender um pouco mais sobre o processo decisório e resolução de problemas. Vamos lá. O processo de resolução de problemas, vamos lá. As decisões, elas são motivadas por problemas, tá? Ou oportunidades. Certo? Então as nossas decisões, elas vão ser motivadas, ou seja, vai ser necessário a gente decidir quando existir um problema ou uma oportunidade, né? Um novo mercado para que a empresa possa atuar é uma oportunidade. Uma demissão de um número grande de funcionários, né? Então também é um problema, ou seja, eu preciso decidir, tá bom? Vamos lá. Então existem 4 fases para resolver um problema, tá? A partir, né, tomar essa decisão e resolver esse problema, tem 4 fases. A primeira fase nós chamamos de identificação, tá? Do problema ou da oportunidade. Do problema ou da oportunidade. Bem, nesse momento você vai analisar, né, você vai identificar uma situação de frustração, uma situação de interesse, uma situação de desafio, curiosidade ou até irritação. Então você vai identificar, né, esse estralo vai aparecer na sua frente. O que você vai fazer? Você não vai logo resolver, você vai diagnosticar. Aí vem a fase do diagnóstico. Nesse momento você vai analisar a oportunidade ou o problema na tentativa de quê? De compreender, ok? Então veio o problema, veio a oportunidade, você não pula logo para a fase de decisão, tá? Você vai analisar essa oportunidade ou esse problema e compreender essa situação. Bem, quando você vai diagnosticar, vai aparecer diversas alternativas. Então, nesse momento dessas alternativas, é justamente a terceira etapa desse processo, que é a geração de alternativas. E às vezes é até bom essas alternativas, para que você possa comparar melhor as alternativas, para você tomar a decisão melhor. Então, nesse momento da geração de alternativas, é justamente o processo de criar formas de resolver problemas e aproveitar essa oportunidade. Então, se vem alternativas, você pode comparar, você pode analisar, você pode medir, tá, essas alternativas para tomar a melhor decisão, que é justamente a última etapa desse processo de decidir. Então, nesse momento da decisão, você vai avaliar, você vai julgar, você vai comparar e você vai escolher a alternativa mais correta, mais ideal. Beleza? Então, nós temos identificação, diagnóstico, geração de alternativas e decisão. Tá? O processo de resolução de problemas. Vamos conhecer um pouquinho mais dessas 4 fases. O que é identificar o problema ou oportunidade? Bem, nesse momento, a empresa ela tem um objetivo, concordam? Toda empresa ela tem um objetivo. Pense que não, né? Surge aí um obstáculo ou condição para corrigir, ou algo que exija ação ou alguma oportunidade. Ela surge, tá? Colocar barra oportunidade. Pode ser um obstáculo ou uma oportunidade. Certinho? Ao que acontece? Quando você tem um objetivo e aparece um obstáculo ou uma oportunidade, você começa a perceber. Existe uma percepção disso. Ou do obstáculo, do problema, ou da oportunidade. Aí você fala assim, opa, eu preciso tomar uma decisão.
Porque a empresa ela vai caminhando para o objetivo que já foi estabelecido. Pense que não surge um obstáculo ou uma oportunidade, você percebeu isso. Aí você fala, olha, eu preciso tomar agora uma decisão. O que fazer? Como decidir referente a esses itens que apareceram aqui no nosso processo de trabalho, buscando alcançar os objetivos da empresa. Ok. Aí você fala assim, olha, precisamos decidir. Só que antes eu vou estudar os fatos. Nós vamos estudar os fatos. Nós vamos analisar a situação, que é o problema ou oportunidade, para justamente entender o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Tá bom? Agora observe comigo. Se nesse momento observa que é um problema rotineiro, certo? Aí você vai aplicar algo padronizado. A empresa possivelmente já vai ter um padrão. Você vai aplicar algo padronizado. Agora, se for algo maior, que não é rotina, foge da rotina, por exemplo, se não for uma rotina, então deverá analisar todas as informações. Ó, se não for rotina, vou colocar aqui, ó, se não for rotina, aí você vai analisar todas as informações, tá? Todas as informações do problema, suas causas, tá? E vai ainda analisar se deve dar urgência e importância em grau maior ou menor, tá? Sobre essa situação. Beleza? Ok. Então você analisou, estudou. Se for rotineiro, a empresa já tem um padrão para resolver. Se não for uma rotina, você vai buscar estudar todas as informações e causas possíveis, tá? Bem, ao momento que você começa a analisar, vai surgir aí ideias, né? Então você vai criar formas para enfrentar o problema, tá? Então, para enfrentar o problema ou a oportunidade. Então, você vai criar formas. Ao criar formas, você gera alternativa. Então, pode ser que a alternativa já venha com problema, né? Às vezes já vem. Caso não, você deve gerar ideias ou maneiras de remover esse obstáculo ou abraçar essa oportunidade. Então, nesse momento, vai gerar ideias. E essas ideias vai depender da criatividade estimulada pelas informações. Por isso que é bom buscar informações, tá bom? Ok. Então, chega a fase final, que é a decisão. Então, essas decisões elas vão ser avaliadas, né? Porque você tinha uma alternativa, você criou diversas formas para enfrentar o problema. Quando você cria formas para enfrentar o problema, você tem que escolher uma dessas formas, que é o momento de decidir. Então, você vai avaliar, ok? Você vai julgar, você vai comparar. Certinho? Então, você vai julgar ideias, vai selecionar ideias que apresentam maiores vantagens, você vai avaliar, vai fazer a avaliação de ideias. E isso é feito, pessoal, por critérios que às vezes são mais implícitos, são mais explícitos, tá? Então, cada critério, cada administrador, cada pessoa que vai decidir, né, avaliar, julgar, comparar, para tomar uma decisão, ele vai tomar um critério. E às vezes esse critério pode estar relacionado aos valores, tá, do tomador dessa decisão. Então, dependendo desse administrador, desse gestor, dessa pessoa, ele vai avaliar muito relacionado às decisões, né, às avaliações, às informações que ele decidiu, mas também a critérios que às vezes está muito relacionado aos valores dessa pessoa, tá bom? Então, resolver problema se completa quando a decisão é implementada, tá bom? Vamos lá. Agora observem comigo aqui, pessoal. No momento de resolver um problema, tá? De decidir sobre algo, sempre vai surgir aí duas palavras. A racionalidade, aquilo que é racional, e aquilo que é intuição, aquilo que é intuitivo. Então, por muitas vezes, você vai tomar uma decisão racional ou uma decisão intuitiva. Então, o comportamento de analisar problemas e fazer escolhas tem esses dois modelos básicos.
A diferença entre eles está na dosagem de informação e opinião. Tá bom? Então vamos lá, olha o que eu coloquei para vocês. Quanto mais informação você tiver, mais racional é a sua decisão. Agora, quanto menos informação você tiver, mais intuitivo será a sua decisão. Tá bom? Então vamos lá. Coloca aqui a palavra opinião. Tá? Aqui também a palavra opinião. Observem comigo. A primeira fase é o problema, né? Então, olha só, se você tem muita informação, que é essa parte maior, você tem bastante informação, então você consegue diagnosticar melhor, você consegue gerar as alternativas mais precisas e tomar a decisão correta. Ou seja, viu que foi funilando aqui, ó? Você tem muita informação e você toma as decisões melhores, tá? Porque você foi seguindo essa sequência com mais propriedade, ou seja, mais racional. Agora, se você tem pouca informação, aí você vai aumentando o seu diagnóstico para ver se você consegue mais informação. Surge muito mais alternativas, porque você tinha pouca informação, então surgiu aí muitas opiniões, muitas alternativas, e aí você tem muita escolha, muita coisa para julgar, para tomar uma decisão, né? Então você termina aí criando uma situação maior, mais complicada, porque você tem pouca informação. Aí surgem muitas ideias, muitas alternativas para você decidir, e você termina decidindo pela intuição e não pela racionalidade. Ok? Então observe comigo. Quando falamos da forma racional, né, do modelo racional, que é para tomar uma decisão de forma mais racional, geralmente, né, segue uma ordem lógica, é muito mais coerente. Tá? Então, informação sim, sentimento, emoções ou crenças não. Isso é uma regra no modelo racional. Tá? Então, para ser racional, você precisa de ter como base a informação. Quanto mais informação, mais racional é a sua decisão. E dentro desse conteúdo de processo, né, decisório e resolução de problemas no que tange o comportamento mais racional, tá? Existe aí um conteúdo chamado racionalidade limitada. O que seria isso? Essa racionalidade vai procurar atender as características essenciais do problema, sem abranger, olha só, sem abranger toda a complexidade. Toda complexidade. Estou melhorando minha letra, viu? Então, assim, ó, o comportamento, essa racionalidade limitada está relacionado ao comportamento mais reducionista. O que isso quer dizer? Reducionista ou simplificadora. O que isso quer dizer? Quer dizer que o gestor ou tomador de decisão vai procurar tomar decisões satisfatórias, sem abranger toda a complexidade. Em que sentido? Nós vamos ter informações, mas a gente não vai conseguir tomar toda a informação para decidir. Então, você não vai precisar pegar toda a complexidade. Você vai reduzir para você tomar a decisão mais satisfatória. Você vai buscar as informações melhores, mais inclinadas para resolver o problema. Isso é racionalidade limitada. Você não vai pegar todas as informações. Você vai pegar a informação que se cabe para aquele caso. Certinho? E aí tem o segundo modelo, que é a intuição. É o modelo intuitivo. O que seria esse modelo intuitivo? Olha só. Devido às informações ser insuficientes, né, que o comportamento intuitivo é o mais apropriado. Então, se você tem pouca informação, com certeza você vai mais pela intuição. Então, se baseia na sensibilidade, percepção ou sensação. Os dados eles são insuficientes, então geralmente você vai pular diretamente da identificação do problema
para a decisão, sem passar pelo diagnóstico e pela avaliação da alternativa. Lembra, são 4 fases? Você tem a fase da identificação, do diagnóstico, da geração de alternativa e da decisão. Esse modelo de passar por essas 4 fases é o modelo racional. Agora, se você tem o racional, quando você tem muitas informações. Agora, se você tem poucas informações, né, você precisa agir de forma intuitiva. Então, você precisa entender que tem um problema e precisa decidir. Então, você vai pular o diagnóstico, vai pular a geração de alternativa, vai direto para a decisão. É isso que acontece pela intuição, porque você tem pouca informação e precisa decidir. Já no modelo racional, você vai, tem bastante informações, identifica o problema, faz o diagnóstico correto, gera as melhores alternativas e decide, beleza? Então, no modelo intuitivo, tem pouca informação suficiente, então vai surgir a intuição, tá bom? Geralmente acontece o seguinte, muitas conclusões apressadas e muitos dados insuficientes, tá bom? Beleza, pessoal? Mas assim, quais são os fatores que afetam o processo decisório? Muitos. Tempo, ética, informação, percepção, competência, propensão ao risco, recursos, inteligência, né? E tempo novamente que eu falei, tá bom? Então tem um resumo aqui desses fatores que afetam o processo decisório. Acompanhe comigo, pessoal. Primeiro é a percepção. Ele é um fator que afeta o processo decisório. Por quê? Porque significado, para quem a percebe, tá? Então, cada um tem um significado diferente. Depende de quem está percebendo aquilo. Então, eu posso ter uma percepção diferente e outra pessoa, uma outra percepção sobre o mesmo problema. Então, é um fator que afeta esse processo decisório. E outras, situações reconhecidas como problema. Tá? Então, o problema ele precisa ser percebido como problema para começar. Então, isso vai depender muito da percepção de cada tomador. Como? Eu tenho um valor diferente de outra pessoa, eu tenho um hábito diferente de outra pessoa, a minha sensibilidade é diferente de outra pessoa, o meu conhecimento é diferente de outra pessoa. Então, cada tomador de decisão tem uma percepção diferente sobre o problema. E isso pode afetar o processo decisório. Tá? Um outro fator são as competências. As pessoas incumbidas para tomar decisão devem estar familiarizadas com a situação. Então, para resolver um problema, eu preciso ter conhecimento, competência sobre aquilo. Como é que eu vou decidir sobre algo se eu não conheço? Eu não tenho competência sobre aquela oportunidade ou aquele problema. Então, é saber onde as soluções podem ser localizadas, quais são os tomadores que podem resolver aquela situação. De repente não é você que vai decidir, é uma outra pessoa que está familiarizada com aquilo. Então a competência ou falta de competência determina se eu vou tomar uma decisão muito mais unilateral, em que eu vou decidir, ou participativa, que precisa de outras pessoas. Tá? Temos o tempo. Quanto mais perto se chega do fim do período pré-estabelecido, mais urgente se torna a necessidade. Então, tem caso que não há um tempo pré-estabelecido. Então, o próprio tomador de decisão é que vai estabelecer o tempo. Mas isso, pessoal, eu tenho que observar entre urgência ou não sobre aquilo. Então, é também um fator que afeta o processo decisório. Outro fator é os recursos, né? Ou os recursos. Então, a disponibilidade ou falta desses recursos afeta o processo decisório de diversas maneiras. Tá? Então, os recursos eles vão influenciar a importância dos critérios para a avaliação dessas alternativas. Tá? Um exemplo, se eu tenho muita disponibilidade de recurso financeiro no meu caixa, então, de repente, o preço na hora de comprar do meu fornecedor não vai ter muita importância. Ou, se eu tenho pouca disponibilidade de recurso financeiro no meu caixa, o preço já pode ter uma importância enorme. Né? Então, é um problema. Né? Os recursos pode ser um fator também aí que impacta na hora de tomar uma decisão. E a última é o comportamento ético. É aquilo que você vai entender como certo ou errado.
E isso também tem muito a ver com cada tomador de decisão na hora de dizer se um comportamento é certo ou errado. Beleza? Bem, então existe aí muitos problemas no processo decisório. Quais são eles? O problema ele pode ser não conhecido como tal. Esse outro problema pode decorrer de um diagnóstico mal feito, ou esse problema no processo decisório pode ocorrer devido a alternativas não serem apropriadas ou mal avaliadas. Então, uma decisão errada, colocar aqui, ó, uma decisão errada, ela representa uma oportunidade que se deixa de aproveitar, ou uma ameaça que você não vai conseguir enfrentar, ou um objetivo que você não vai conseguir atingir. Então a decisão errada ela tem problemas, ó, colocar assim para baixo as setas, muito difíceis de ser resolvidas, tá? Então é interessante conhecer a dificuldade que você tem para resolver um problema, porque isso, gente, vai interferir muito no processo decisório. Então, quando você tem dificuldade, tá? E você, de fato, não quer abrir mão, ou você tem dificuldade, mas você não quer deixar isso claro para as pessoas, você pode produzir diversos erros, criando erros ainda e problemas maiores. Então, quando você percebe que tem dificuldade e você reconhece que tem dificuldade, isso é uma forma do gerente buscar aprimorar essa habilidade para tomar melhores decisões, tá bom? Aí tem uma listinha, Maximiano, que é um autor muito forte aí, pessoal, dessa área da administração, ele colocou aí alguns problemas, né? Algumas situações sobre processo decisório. E justamente as principais dificuldades, tá? As principais dificuldades no processo decisório. Então aqui, bem rápido, pessoal, anotem aí, temos aí a incapacidade de reconhecer o problema. É justamente, né, que você vê o problema, mas não consegue enxergar, né? Às vezes você vê o concorrente, mas fica ali incapaz, né, ou não vai agir para melhorar os seus produtos, tá? Então, a incapacidade de reconhecer o problema. O segundo é a interpretação diferente segundo o observador. Então, pessoas têm interpretação diferente, porque cada um tem valor diferente, cada um tem crença diferente, cultura diferente, tá bom? Existe uma outra dificuldade, né, no problema no processo decisório, são as decisões precipitadas, tá? Terminam pulando o problema e vão direto para a solução, geralmente ou pela intuição ou pela emoção, tá? Aí é um problema, uma dificuldade, a decisão precipitada. A outra é uma avaliação prematura ou premissas insuficientes. Nesse momento, pessoal, termina se deixando levar pela primeira impressão, tá? Então ele não busca informações, tá? Ele termina indo pela primeira impressão, por isso uma avaliação prematura. A outra é o excesso de confiança na sua experiência. Ele acha que a experiência dele é o suficiente, termina esquecendo aí de demais fatores que envolvem o processo, né, da resolução do problema. O comprometimento prematuro, que ele termina encontrando uma primeira solução, ele já acha que é satisfatória, tá? Um comprometimento prematuro, ele não vai gerar alternativas, tá? Uma confusão entre problemas e sintomas. Então, ele termina o seguinte, vai buscando logo os sintomas, vai logo atacando os sintomas, e o problema continua persistente. Por quê? Porque as causas não foram removidas, então ele vai só tentando solucionar os sintomas. O problema resolve porque ele não buscou solucionar logo todas as causas, tá? Uma avaliação subestimada da implementação, tá? Que é mais um problema, tá bom? Que é justamente ele não busca a teoria, ou só busca a teoria, tá? E coloca logo na prática, ou vice-versa, busca só a prática e esquece a teoria, tá? A incapacidade de definir prioridades. Então ele termina sem saber por onde começar. Às vezes os pequenos problemas são atacados primeiros e talvez esses problemas pequenos poderiam requerer mais tempo, tá bom? Ou vice-versa.
falta de tempo, ou seja, ele pode ter um planejamento muito pouco, ou pequeno, ou insuficiente, ou um planejamento errado, tá? Por falta de tempo. Falta de competência ou de capacidade de decisão, que de repente a pessoa não tem nenhum conhecimento e também nem o respeito técnico sobre algo, tá? E a confusão entre informação e opinião. Então, por falta de informação, as pessoas tendem a terem opiniões diversas, né, sobre algo. Beleza? Bem, e aí, pessoal, no livro Maximiano, ele coloca essa imagenzinha aqui para a gente entender sobre o processo, né, ó, técnicas, fases e técnicas do processo estruturado de tomar decisões, tá? Então, a gente vai tomar decisões para resolver problemas ou abraçar oportunidades. Então, aqui, ó, primeira fase é o problema ou oportunidade, tá? Então, quais são as perguntas? Quais os objetivos da decisão? Quais as prioridades? Quais as causas? Qual é esse problema ou essa oportunidade? Qual é a técnica utilizada nesse momento do problema, oportunidade e do diagnóstico? Você vai utilizar o paradigma de Rubinstein, você vai trabalhar com a técnica do diagrama de Ishikawa, análise de urgência e importância, princípio de Pareto. Todas essas técnicas, no próximo vídeo, nós iremos estudar uma por uma, tá bom? Bem, nesse segundo momento, existe a fase de geração de alternativas e de tomar a decisão. Quais são as perguntas? Como implementar a escolha? Qual a alternativa melhor? Quais vantagens e desvantagens? Quais as alternativas? E para trabalhar melhor essas duas fases finais do processo, você vai usar a técnica de explicitação e ponderação dos critérios, análise do campo de forças, análise de vantagens e desvantagens e a árvore de decisões. Beleza? Pois bem, vamos resolver então aqui duas questões. Julgue o item a seguir a respeito de modelagem de processo, gestão de projetos e tomada de decisão. Olha só uma situação hipotética. Um estabelecimento comercial decidiu sempre negar atendimento, olha só, sempre, ele decidiu sempre negar atendimento a qualquer cliente que não apresente documento de identidade no ato de pagamento com cartão de crédito. Assertiva. O estabelecimento comercial está adotando uma decisão programada? É isso, tá certinho. E está usando uma decisão programada, ou seja, ele está trabalhando uma forma, né, de você atender o cliente em uma rotina, em algo recorrente, que acontece todos os dias. Ou seja, o cliente ele não apresenta o documento no ato, né? Então você vai negar esse atendimento. Tá? Então vai ser algo que vai acontecer todos os dias, em que vai exigir as mesmas decisões todos os dias. Então é uma decisão programada? Sim. Próxima questão. Uma organização é um sistema de recursos que procura alcançar objetivos. Isso mesmo, toda empresa, toda organização busca alcançar um objetivo. O processo de definir quais objetivos a organização pretende alcançar, com quais recursos, chama-se planejamento. É isso mesmo, a gente vai planejar como alcançar um objetivo. Tendo o fragmento do texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes a respeito de noções de administração e de procedimentos administrativos e organizacionais. O processo decisório é composto por etapas. Inicia com a identificação do problema, igual nós falamos, ou oportunidades, né? Ou oportunidades. Depois vem o diagnóstico, vem a geração de alternativas, aí vem a escolha da alternativa e a avaliação da decisão, né? Bem, ao deparar-se com um ambiente instável, ou seja, não é um ambiente de rotina, ele é instável, imprevisível e sujeito à influência de diversos elementos, o administrador deve lançar mão, olha só, de decisões programadas, pré-estabelecidas, já utilizadas anteriormente. Olha só, nessa prova que foi feita aqui em 2011, foi colocada uma pegadinha, tá bom? Uma pegadinha. Por quê? Porque lançar mão, às vezes soa, parece que ele está falando lançar mão, é sair do jogo. E na verdade,
se nós pegarmos o conceito de lançar mão, é fazer uso de. Ou o conceito é utilizar. Ou o conceito de servir, servir-se de, tá? Ou seja, não é sair fora. Então, o administrador deve fazer uso de decisões programadas, pré-estabelecidas e já utilizadas? Aí, ó, não, é errado. Porque se ele usar, né, se ele fazer uso de decisões programadas, ele não vai conseguir tomar decisões ideais para um ambiente instável, um ambiente imprevisível, um ambiente sujeito à influência de diversos elementos. As decisões programadas, eles são cabíveis para um trabalho mais rotineiro, que acontece igual todos os dias, que acontecem recorrentemente todos os dias da mesma forma, que requer as mesmas decisões. Nesse caso aqui, para um ambiente instável, imprevisível, sujeito a influências, o ideal são decisões não programadas, tá bom? Por isso que está errado, beleza? Ok, pessoal, mais uma aula concluída aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, comentem aqui, compartilhem esse vídeo, essa aula, nos ajudem a cada dia mais ajudar a mais pessoas que precisam desse conteúdo. Então, boa aula, bons estudos, contem conosco, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.